Olá, meus irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio, do canal Alberto Lírio Bíblia Clara. Muito prazer em ter você aqui conosco, muito prazer em receber você aqui no nosso canal, para a honra e glória do nosso Criador. Meus queridos, antes de nós entrarmos no assunto desse vídeo, nós vamos fazer o seguinte: eu combino com você para você se inscrever no nosso canal, para você compartilhar este vídeo, deixar o seu like logo no início do vídeo, que é muito importante, tá bom, meu querido? E quando você se inscrever, você ative o sininho de notificações na opção todas, tá bom, querido? Para que você receba todos os estudos novos que tiver. Assim que o nosso irmão Alberto Lírio colocar um vídeo novo no canal, aí você receberá na sua casa. E o like, meu querido, é de graça, não custa nada, né? Então, esta é uma forma de você ajudar o nosso irmão Alberto Lírio para divulgar esses estudos. Meu querido, o que eu quero tratar nesse vídeo hoje? Que Jesus, Yeshua, ou Yahushua, né? Existe tanto nome. Eu sou igual o Cláudio Mendes. A gente, às vezes, se apega tanto a esses nomes, né, esses adjetivos, que a gente acaba até esquecendo de alguns. Mas vamos tratar aqui como o Filho do nosso eterno Criador, que foi uma das manifestações do nosso Supremo Ser. Então, nesse vídeo eu quero tratar, queridos, que nós vamos entender, não é? Que Jesus, Yahushua, ele deveria ser um modelo de fé para os crentes, né? Nós vamos analisar aqui também as características, né, exemplares de Cristo, e por fim também nós veremos por que o cristianismo ele se corrompeu tanto, não é? Nós sabemos que o cristianismo ele se corrompeu e muito. Eu queria agradecer aí a nossa irmã, a irmã aí do comentário do vídeo anterior, que ela pediu para que nós não repetisse tanto, né? Fosse menos repetitivo. Mas é a força do hábito, tá, queridos? Essa questão de ficar repetindo é a força do hábito, né? Às vezes nós cometemos essas gafes mesmo. Então, meus queridos, para os cristãos, Jesus, né, Yahushua, é o seu maior exemplo de vida. E em Cristo, né, está a inspiração do verdadeiro cristão. Alguns textos da Bíblia, não é? Ela também nos incentivam a isso. Como, por exemplo, lá em Colossenses capítulo 1, o versículo 18 diz que e ele é a cabeça do corpo. Ele é um pronome fazendo referência a Cristo, né? Ele é a cabeça, o autor, não é, da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, não é? Colossenses 1:18. Então, querido, olhando o capítulo 12 de Hebreus, no versículo 2, diz também que, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia. Ou seja, o que é a ignomínia? Não é? É afronta. E assentou-se à destra do trono de Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Em 1 João, nós temos também, em 1 João, aqui ó, irmão, café abençoado, tá? Em 1 João, no capítulo 1, e o versículo 6, não, recapitulando, não é capítulo 1, é 1 João no capítulo 2, isso. E o versículo 6 está dizendo assim:
aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, os cristãos em si, eles afirmam que Jesus é o seu maior exemplo de vida. Mas será que é mesmo? Será que é? Jesus é realmente o maior exemplo de vida dos cristãos? Eles dizem que em Cristo está a inspiração do verdadeiro cristão. Vamos analisar isso à luz da palavra. Então, entre tantas características exemplares, não é? De Cristo, nós vamos destacar aqui nesse vídeo algumas delas. Cristo, ele deveria ser o exemplo do cristão no que diz respeito aos seus ensinamentos, o seu cuidado e atenção com as pessoas, a sua compaixão, o seu amor, o seu confronto ao fanatismo religioso e à hipocrisia daquela época, e também a sua espiritualidade funcional. Agora, é bom que a gente fale isso aqui. Em teoria, todos os cristãos afirmam que Jesus é o seu modelo de fé. Porém, a história mostra um cristianismo que, na prática, não segue o exemplo de Cristo. Basta um olhar mais cuidadoso, não é, para perceber que o cristianismo, como religião, ela se corrompeu. Sim ou não? Claro que sim. Então, nós observamos, meus queridos, que nós precisamos, não é, destacar alguns exemplos que o cristianismo hoje, né, ele está dando, né, para o povo, para a humanidade, para a sociedade de uma maneira geral, este cristianismo que nós conhecemos hoje. Então, nós vamos destacar aqui nesse vídeo também alguns exemplos disso, não é? E é muito bom que a gente entenda, não é, que este cristianismo que a gente conhece e entende, a gente é preciso destacar algumas coisas para que as pessoas tenham noção, né, de que não é do jeito que eles falam. Então, por exemplo, o cristianismo, ele se acolheu às regras humanas. O primeiro destaque aqui. Em segundo, o cristianismo acolheu a líderes, não é? Religiosos ou manipuladores. O cristianismo também, ele acolheu as superstições. É o que mais você vê dentro dos templos religiosos, não é? Regras humanas. Se acolheu a líderes manipuladores. O cristianismo, ele se acolheu a superstições. O cristianismo, ele acolheu a barganha. Verdade ou mentira? O cristianismo, ele cedeu à politicagem. Então, o cristianismo se acolheu à lei de Moisés. E eu te pergunto, como Cristo seria o maior exemplo dos cristãos, já que eles se submeteram a isso? É por isso que nós falamos.
para você não se submeter a esses adjetivos que o cristianismo vamos dizer aqui, se acolheu, é preciso que você se liberte, então, deste cristianismo fajuto ou deste cristianismo corrompido que está aí. Do contrário, você não se liberta disso. Então, primeiro ponto, como que o cristianismo se acolheu às regras humanas? Quando você entra dentro de um templo religioso, a primeira coisa que você vê é um livro com as regras humanas, que eles chamam de estatuto da igreja. Mas de qual igreja? De qual igreja? A igreja verdadeira ou a igreja do homem? Eu respondo de imediato, a igreja dos homens. Eles têm um estatuto que mostram todas as regras humanas. Inclusive, se não dá dinheiro para eles, essa pessoa não é bem vista dentro das regras humanas. E eu te pergunto, você vive tendo Cristo como seu maior exemplo? Ou você vive dentro de um alçapão, tendo o homem como seu exemplo? É claro que quem vive no sistema religioso, eles têm o homem como seu maior exemplo. O cristianismo, ele se acolheu a líderes manipuladores. É o que mais você vê. É líderes religiosos, não é? Manipuladores que colocam regras e dizem que você tem que obedecer. Eles manipulam a fé das pessoas, manipulam o direito das pessoas para que as pessoas não venham a entender o real sentido da palavra graça. É isso que está acontecendo. Outra coisa, o cristianismo ele se acolheu às superstições. O que mais você vê dentro dos templos religiosos é superstições. Então, meu querido, a barganha que também o cristianismo ele se acolheu, eles pregam um Deus que se você dá a Deus, ele dá também. Se você não dá, ele não dá. Só que eles falam o nome de Deus, mas é dar para eles, os homens. É dar para eles. Eles falam que o dízimo que você dá todo mês, o dízimo é do Senhor. Mas veja se é o Senhor que gasta. Vê se é Deus que gasta. Você dá para eles comprarem tudo que eles querem obter. Então o cristianismo ele cedeu também à politicagem. Olha que vergonha que está esse cristianismo aí, que é bajulado pelos homens, esse cristianismo aí corrompido, que se infiltrou tanto na política que eles defendem os seus líderes políticos, mas eles não têm coragem de defender a palavra do nosso eterno Criador. 99,9% se acolheu também à lei de Moisés. Você consegue ver um pregador no século 21, principalmente no meio pentecostal, pregando o evangelho eterno? Você vê alguém falando da graça de Deus? Não. Por que eles pregam Moisés? Porque pregar Moisés, é fazer você virar presa do sistema religioso. Porque eles não têm Cristo como exemplo. Eles têm a lei de Moisés. E eu vou destacar aqui, olha, Santa Ceia, que eles praticam dentro dos templos, não é coisa da graça, é coisa da lei, porque ceia era Páscoa judaica e era um ritual da lei. Batismo em água.
é coisa da lei, era coisa da lei. Batismo em água era o batismo dos judeus. A ablução que lavava as pessoas por fora. Se você ler Romanos 6, você vai entender qual é o verdadeiro batismo depois que Cristo morre, ressuscita e volta para a eternidade e julga Israel no ano 70. O verdadeiro batismo é crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque você crendo é uma espécie de batismo. Outra coisa, dízimo era coisa da lei, faz parte das ordenanças da lei, porque dízimo era dinheiro, dízimo não era dinheiro, era alimentação. E quem entregava dízimo, a alimentação, era os filhos das 11 tribos de Israel. Alberto, 11 não é 12. Não, filho. Quem entregava era 11 tribos. A 12ª recebia, que a 12ª era a tribo de Levi. A tribo de Levi era a classe sacerdotal. Então, tudo isso, esse cristianismo corrompido, eles se acolheram a essas regras. Então, é importante entendermos, meus queridos, que o cristianismo, ele não foi fundado por Jesus e que ele não fundou absolutamente nenhuma denominação religiosa. O cristianismo, ele não demorou para criar a forma de uma religião cheia de dogmas, cheia de rituais, mas teve seu ápice a partir do século IV, ou seja, no quarto século, com a suposta convenção do imperador Constantino. E pouca gente que eu falo, crentes, pouco crente sabe disso. Então Cristo, ele não fundou uma denominação, ele estabeleceu, não é, a sua igreja, que da maneira bem simples, ou de maneira bem simples, meus queridos, são seus seguidores no mundo, não seguidores de uma religião, mas seguidores dos princípios ensinados pelo próprio Jesus, Yahushua. Você entendeu, meu querido? Então, esse cristianismo que está aí, com esses cristãos, não é, judaizantes, nunca foram ou nunca tiveram Jesus como exemplo. No próximo vídeo, eu estarei falando sobre a base da verdadeira fé cristã. Meu querido, então, segundo a Bíblia, quem era o cabeça do corpo da igreja? Jesus, Yahushua. Mas, segundo esse cristianismo fajuto que está aí, quem manda na igreja? É ele ou é o homem? É o homem, que os crentes chamam de pastor-presidente. O pastor-presidente, ele tem capacidade de aceitar você dentro da religião, da denominação dele, ele tem a capacidade de excluir você, tem a capacidade de botar você no banco, tem capacidade de te aceitar ou te rejeitar, porque é assim que eles fazem. Se a pessoa entrou dentro da denominação dele, se não tiver de acordo com o estatuto, eles botam para fora. É assim, queridos. Então, esse cristianismo fajuto, que se acolheu a essas regras humanas, não é para você que é filho de Deus. Não é para você que é filho do eterno Criador, não. É para aqueles que ainda não entenderam a graça de Deus. Mas o nosso papel é mostrar como que realmente funciona a graça, não é? Como funcionou na verdade. Porque nós já estamos avançados, nós já estamos vivendo o período do Evangelho Eterno que pouca gente sabe. Apocalipse 14:6. Segundo a Bíblia, quais os exemplos de corrupção do cristianismo? Quais? Você sabe qual é, né? Esses exemplos, essas regras humanas, esses líderes, né, manipuladores, essas superstições que existem dentro dos templos religiosos,
essa barganha, né, que existe lá dentro, essa politicagem e essa lei de Moisés que é pregada dentro dos templos religiosos. Segundo a Bíblia, qual foi a denominação fundada por Jesus, né? Cristo, ele não fundou nenhuma denominação. Ele estabeleceu a sua igreja, que de maneira bem simples são seus seguidores no mundo, não é? Não seguidores de uma religião, repito aqui, mas seguidores dos princípios ensinados pelo próprio Yahushua, Jesus, aquele que se manifestou como filho, que na verdade era o próprio eterno Criador. Tá bom, meu querido? Fique em paz, estude cada vez mais a palavra e que o eterno Criador continue nos abençoando a todos. Meu querido, esse vídeo ele está oscilando um pouco, não é? A imagem aqui, mas é porque eu estou num ambiente tudo fechado. Aqui é a minha cozinha e o ambiente está todo fechado, tá? Só tem uma luz artificial aqui. Mas queridos, a minha pretensão, diz que quem não tem pretensão não tem objetivo. E eu tenho pretensão, porque eu tenho objetivo. A minha pretensão é conseguir recursos cada vez mais para melhorar a qualidade dos meus vídeos. E em nome do eterno Criador, eu vou conseguir, porque eu confio, eu acredito. E vocês vão poder, né, um dia comentar: irmão Alberto, realmente as coisas mudaram e Deus está te abençoando. E eu acredito nisso, tá bom, meu querido? Então, que o nosso eterno Criador te abençoe, nos abençoe, na verdade, cada vez mais. E até o próximo vídeo. Amém. Graça eterna.